vez América, muito bem-vindos. Vamos para mais uma aulinha aqui, que a gente tá tendo um seminário aqui com a Lana. Lana Palafox para vocês, 5 anos de América, CEO da Philly USA TV. Né? Tem a minha sócia, também a Mônica. Ah, exato. Então, elas têm um programa de televisão, né? Tá fraca não, minha gente. E coordena paralelamente vários projetos. Essas mulheres não são fracas, elas são poderosíssimas. Não, você sabe o que é isso aqui? É o verdadeiro empoderamento. Isso aqui é o empoderamento feminino. Parabéns, Lana! Ô, Lana, agora eu quero falar de todos os seus projetos. Vamos começar da TV, porque você tem uma TV, né? Um programa de televisão dos Estados Unidos. O que isso envolve, Lana? Como é que isso nasceu? Foi um texto que virou um livro, que do livro me deu a oportunidade de comprar a Philly USA TV. Não, mas então volta. Ai, meu Deus! Então volta. Aí você começou a trabalhar na rádio. Ficou com medo? Você ficou ansiosa? Assim, como eu já era pastora, claro que dá um friozinho na barriga, mas assim, como eu já tenho, né, já prego na igrejas, faço palestras, então assim, pra mim era como eu estivesse também pregando pra alguém, falando, porque era mais natural, né, então, mas claro que até hoje, às vezes a gente vai fazer uma entrevista com alguém, bate aquela insegurança. Não deixa de ser. Vai estar sempre o friozinho, vai estar sempre presente, né? Mas, vambora. Vai com ele mesmo. Meu marido, vamos? Então vamos. Meu marido me ajudou muito. Ele que ligava, ele que colocava a luz, ele que tirava, fazia os vídeos, então vamos. Vocês foram parceirão mesmo. Ele é parceiro pra tudo. E foi, né? Teve a oportunidade de comprar a rádio. Foi quando eu conheci a Mônica numa palestra de inteligência emocional. A gente estava ali na palestra, eu vi que ela conversava bem e gostava de... E a gente falou, vamos fazer alguma coisa para as mulheres e tal. E eu chamei ela para o meu programa e a gente começou a fazer um programa A Hora do Blush, só para mulheres. Ai, ela que falava, delícia, gente! Ela falava de maquiagem, de beleza exterior e eu falava a preocupação sempre da beleza interior. Então juntava, linkava as duas. Pacote completo. E teve a oportunidade, vocês querem comprar a rádio? Vamos, Mônica. Vamos, Lana. Gente, que E a gente comprou e a gente abraçou essa causa e tem 3 anos, né? Que agora virou TV digital, tá fazendo um sucesso. A gente apresentou o nosso projeto anteontem pra nova embaixadora do consulado, ela amou. Hoje a gente tem a parceria também com a prefeitura, que disponibiliza os ID de Filadélfia. Hoje nós somos um núcleo aqui, a Philly USA, a gente abre as portas. A missão da Philly USA TV é trazer essa informação de que é possível, sim, o governo é seu amigo quando você, a Mônica sempre fala isso, o governo é seu amigo quando você paga imposto. É verdade. E realmente, então você não precisa ter medo, se você paga seus impostos, se você né, você pode ter o direito de ir e vir aqui dentro dos Estados Unidos, né? E crescer e futuramente vai que tem uma oportunidade de você se legalizar porque você tem uma empresa, porque você paga impostos. Ô, Lana, então de fato você conseguiu, né, fazer o que você se dispôs a fazer. Que é ser um canal, né, de apoio, né, através da rádio, através de você, através de Deus, né, que te possibilita desempenhar essa função, você consegue ser um canal para ligar e ajudar as pessoas. O que isso te ensina? Porque não foi do dia para a noite, né, Lana? Não, foi uma construção, a ser um ser humano melhor. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com os resultados, mas quando eu preocupo com o ser humano, aí o resultado vem. Então, assim, se eu tô preocupando com a causa, né, de uma pessoa e eu quero que ela dê uma resposta, então eu preciso cuidar dela. Foi isso que fizeram comigo. Não preocupando com os meus resultados, mas preocupando em me ajudar, em sarar minha dor, sarar minha ferida, para que um dia eu tivesse resultado. Vocês estão conectadas com o essencial, né? E o Uhum. essencial é tá bem. Isso, é tá bem. Porque a gente fala assim, quando eu for magra, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz. Quando eu comprar a fazenda, eu vou ser feliz. Tem sempre algo que você tem que conseguir. Aí você consegue aquilo, porque todo mundo que trabalha consegue, né, pelo menos metas materiais, né, Lana? Elas são mais fáceis, né, de alcançar.
E você alcança suas metas e não fica feliz. Uhum. Porque não é lá que tá a Não felicidade, né, Não Lana? Justamente o que você está falando é o que eu vivia. Eu buscava tanto nos resultados e eu era uma pessoa assim, extremamente no outro dia, sabe, aquele choro, aquela mulher sem vida, Nada era suficiente. sem nada. Então você busca muito isso nas coisas, nos afazeres. Então assim, eu com dinheiro, sem dinheiro, morando num apartamento pequenininho ou não, eu tô bem. A Então, pessoa precisa decidir ser feliz. ser feliz, isso mesmo, exatamente isso. Porque para decidir ela vai ter que fazer o processo. Gente, não tem jeito, é processo. A gente quer uma equação, né? É equação. 2 mais 2 vai fazer isso. Sinto muito. Desse jeito, Thaís. É processo, né? É processo. Mas vale a pena, né, Lana? Demais. Olha isso. Demais. E nunca é tarde pra você recomeçar. Nunca. Vale a pena porque aí você se sente feliz com você mesmo, né? Por isso é que vale a pena, né, Lana? Hoje, se caso acontecer alguma coisa, eu não estiver mais nesse mundo, eu tô feliz. Eu tô feliz porque deu tempo, né, de fazer aquilo que eu queria, de deixar um legado, né, deixar uma história. Não foi só com palavras. Porque falar bonito, tanta gente fala bonito, certinho, correto, tem tantos diplomas, mas não tem resultados. E de fato, né, Lana, isso é resultado, né? É ajudar os que estão vindo, né? As pessoas fazem por nós e a gente faz pro próximo, né? E aí o próximo vai fazer pro próximo e aí a roda gira, né? Nossa, eu fico assim, muito impressionada, Lana. Então esse é o nosso objetivo hoje como Filha USA TV. É por isso que a Filha USA TV é o sucesso que é. E agora eu quero falar com você sobre as mulheres autênticas. Como é que a pessoa identifica que ela tá vivendo um relacionamento abusivo? Como é que ela sabe disso? Na verdade, ela não sabe, né? Na verdade, ela pensa que aquilo vai melhorar, aquela situação, o abusador, ele vai te dar um docinho pra você criar a expectativa de que você não tá vivendo aquela situação. Então, o relacionamento abusivo, ele no primeiro momento, você não identifica. Você não sabe que você tá vivendo aquilo. Porque você acha que é uma fase ruim que você tá vivendo. Porque é isso que a gente coloca na nossa mente. Não, é uma fase ruim, vai melhorar. Ele vai melhorar, né? Não, ele foi grosso comigo, mas também eu provoquei. Então, assim, sempre a gente vai ter uma desculpa para que a gente não identifique o relacionamento abusivo. E o abusador, ele é no início, né, do namoro, do relacionamento, antes dele ir morar na sua casa, antes de você se casar, ele é um cavaleiro, ele é um gentleman, ele quer te dar presente, ele te trata, você é linda, você é maravilhosa, então ele te enche de elogios. E depois ele vê que você tá nas mãos dele e ele faz você tipo de um objeto dele, um brinquedinho. E ele, quando ele briga com você, ele levanta a voz, ele é agressor. Você chora, você grita também, você perde o controle, aí ele vai lá e te pede perdão. Assopra, compra um presentinho, nós vamos jantar hoje. Então começa assim, com palavras. Primeiro é palavras, aí depois vem as atitudes, né? E começa a falar assim, olha, se você se separar de mim, você nunca mais vai encontrar alguém como eu. Ninguém te quer, não. Então, assim, aí ele vem com elogio, que você é linda, maravilhosa, e depois ele vem tocando. A maioria das mulheres, muitas mulheres pensam, se eu terminar com ele, ou se eu sair desse relacionamento, eu não vou conseguir pagar meu aluguel, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos, que a maioria das mulheres já entram num relacionamento, já tem 2, um filho, já tem essa questão também, isso é um dos exemplos. Né? Então, assim, é difícil identificar. É por isso que a gente abre os olhos das mulheres nesses programas, porque tem momentos, eu sempre falo, tem mulheres, não, mas ele me perturba no telefone, ele corre atrás de mim, ele vai no meu trabalho. Filha,
Qual que é mais importante? O seu trabalho ou a sua vida? Pega a sua mala, mas eu não tenho condição, peça ajuda. Sempre vai aparecer alguém que vai te dar um dinheiro, vai embora, vai para outro estado até a poeira acabar. Não fica passando Não fica exposta ao perigo, né? Mas até que ponto eu vou arriscar a colocar minha vida em risco? E a maioria tem filhos. Até que ponto eu vou arriscar deixando os meus filhos? Então, o abusador, ele é extremamente ciumento. Quem tá passando por essa situação tem que ter muita responsabilidade, né, Lana? Pra conseguir sair viva. Sair viva. Né? Sair viva. Porque hoje aqui, muitas mulheres são empurradas nas escadas. Conheço mulher que tem a perna quebrada ou um problema na perna porque o namorado empurrou aqui nos Estados Unidos. Eu tô falando de brasileiras aqui, eu nem tô levando o caso lá no Brasil. Porque a minha preocupação é onde eu tô agora, no momento. Exato. Eu tenho que ajudar a minha comunidade. Exato. Não, e eu entrevistei o chefe de polícia lá de Long Branch e ele citou isso, ele falou, ele verbalizou, tá na entrevista, vou deixar aqui, ó, o link, quem quiser ver. Ele disse que, eu perguntei pra ele, né, como é que é a comunidade brasileira, e ele falou, olha, a gente não tem problema, a não ser, né, alguns excessos de velocidade, beber e dirigir e violência doméstica. O policial, o chefe de polícia falou isso, então é um assunto que é bom de falar nisso? Não, ninguém gosta. Mas é necessário, porque tá acontecendo, né? As mulheres estão sendo agredidas. Isso é real, Lana. Uhum. Aqui, como você disse, debaixo dos nossos olhos, na nossa comunidade. Olha, Thaís, nós fizemos uma manifestação, a gente colocou nas redes, a gente fez um programa antes avisando que a gente ia pra rua com cartazes. Não apareceu uma mulher. Nossa Senhora. Eu e a Mônica lá com o microfone, com a caixinha de som, parecendo, né, duas loucas lá gritando e falando a importância e gravando. Falou, então vamos entrar nos comércios e vamos pedir eles para abraçar essa causa. Aí foi o nosso celular, a página, as mensagens foi bombardeadas de mensagens de mulheres falando, eu sofro isso, não tenho coragem. A minha filha sofre isso, mas eu não tenho coragem de denunciar. A minha prima, a minha vizinha, eu ouço gritos, mas não tem coragem. As pessoas não têm, a pessoa tem medo. E o silêncio mata. Eu coloquei uma placa, né? Falei, o silêncio mata. Se eu tô vendo que você tá sendo sendo agredida, a minha missão como cidadã, né, é correr e pedir ajuda onde eu posso. É na prefeitura? É no consulado? Então você está me dizendo que o consulado hoje, através de vocês, tem uma linha específica para as mulheres que estão passando algum tipo de violência doméstica poder recorrer ao consulado para pedir ajuda. Porque o telefone de plantão, hoje, com a pandemia, é muita ligação. Que dia que vai abrir a fronteira? O meu passaporte não ficou pronto. Então, assim, às vezes dá ocupado. E nós ligamos lá para pedir ajuda e nós não conseguimos. E eles falaram, nós vamos tirar uma linha, vai ser divulgada, tá? Ainda tá muito recente, foi anteontem. Vai ser divulgada. Foi anteontem. Então, é bem recente. Parabéns, Lana, parabéns por mais essa conquista. E ela vai vir aqui, como eu te disse, ela vai vir aqui pra gente tratar o que o consulado pode estar ajudando essas mulheres, o que pode estar fazendo. Realmente é importante, como eu disse, ninguém gosta de falar sobre isso, mas é necessário porque está acontecendo e não precisa ser assim. Existe hoje já algum, né, se alguém que estiver assistindo isso, ela pode te procurar, existe algum pelo Instagram? Hoje nós somos assim, ó, nós passamos as nossas redes sociais, porque o site tem a forma que você coloca mensagens. Tem os nossos celulares também que está disponível em todas as redes sociais, o meu e da Mônica. Pode chamar no direct. Então a gente recebe mensagem assim, de todas as formas. O e-mail também, que tá tudo. Quando você entra, Filho STV, disponibiliza tudo. Você pode mandar uma mensagem, um texto que a gente retorna e a gente vai sim mostrar o caminho. Agora eu quero dar um cavalo de pau com você, 360 aqui e mudar de assunto completamente. Quero falar sobre esse marido. Uma pessoa de outra nacionalidade, não dá pra ser mais contrário. É bem diferente ou essa é coisa da minha cabeça? Qual que é? É bem diferente. É bem diferente. Em todos os sentidos. É bem diferente mesmo.
É desafiador, Lana? É desafiador. Eu tenho que ter esse momento de espera, de paciência, entender que a mente dele, a velocidade da pessoa é totalmente diferente da minha, os pensamentos, entendeu? Então eu preciso juntar aí uma forma para que o nosso relacionamento seja saudável e ao mesmo tempo seja bom. O seu esposo é natural de onde? Ele é do México. E o que, Lana, que conviver, né, com uma cultura assim, nem tão diferente, porque é latino também, né? Ainda tem uma raizinha nossa, né? Mas o que isso te ensinou, Lana? De conviver o que você aprendeu de conviver com um esposo de uma cultura tão diferente? Tá. Então, Thaís, assim, eu aprendi muita coisa com eles. Os mexicanos, hoje, eles são as pessoas muito humildes. Nossa, demais. Né? Eles são muito humildes. Aqui nos Estados Unidos, hoje, as pessoas elas preferem contratar, né, um mexicano do que um outro, porque eles são muito humildes. E eles, a humildade deles nos ensina muita coisa. Claro que é igual no Brasil, tem região que tem pessoas mais agressivas, tem pessoas que são mais violentas, não tem? Sim, claro. Então, assim, no México também é da mesma forma. Só que a gente vê, assim, 80% que eles são batalhadores. Eles são um povo muito sofrido também, eles são muito... E o que eu aprendi com eles? Não todos, porque tem muitos empreendedores, mas tem muitos que eles, né, o dinheiro dá para pagar o aluguel, para pôr comida dentro de casa e comprar um carro, para eles tá bom. São simples, tá bom. E eu falei pro meu marido, ele ganhava $80 quando eu conheci ele. Mesmo? Num restaurante, ele saía 4 horas de casa, e eu falei, eu vou mudar a história desse homem. Eu vou mostrar para ele que ele pode ser um grande empreendedor, que ele que vai fazer o horário dele, que ele vai ter tempo para desfrutar do casamento, para viajar e falar assim, olha, amanhã eu mudei o meu schedule, nós vamos viajar, então eu vou mudar. E eu falei isso para ele, essa possibilidade, ela, não, desde quando eu cheguei aqui, né, eu trabalho com isso. Então, assim, pra ele tava limitado, era aquilo ali, aqueles $80 por semana. Tava bom. Tava bom. Menina, eu comprei um vacuum, limpar carpete, cheguei, deixei o vacuum ali, ele falou assim, e essa máquina, né? Eu falei, essa máquina é pra gente lavar carpete. Ele, mas a gente não sabe lavar. Eu falei assim, não, hoje a minha cliente perguntou se eu não sei falar inglês, gente, eu tô estudando. Isso aí. Aí a cliente perguntou pra mim, Thaís, nossa Lana, senhora, você já fez isso aqui, tudo que você fez aqui dentro, sem falar inglês? Sem falar inglês. Já conversei com... Não. Nossa, hoje foi tamancada na cara, hein, companheirada? Foi tapa, não, foi tamancada. Ô, Alana, meu Deus. E minha cliente Inês falou assim, eu acabei de limpar a casa dela, tô indo embora, era 10h30 mais ou menos, limpei a casa dela em 1h30, 2 horas sozinha. Ela falou, pequena, ela falou, Ana, você limpa a casa? Tudo no tradutor. Eu falei, limpa a casa não, limpa carpete? Eu falei, limpo. Você tem a máquina? Eu falei, não. Eu falei, não, eu tenho a máquina na garagem, o produto tá lá. Eu falei, então tá. Ela me passou a direção, fui pra essa casa. Eu falei, olha, o cliente tem que mudar amanhã, precisa desse carpete tudo limpo. Você lava tudo que tiver de carpete. Escada, corredor, tudo. Lá vai a Lana, pôs o vacuum da mulher no meu carro e fui na direção. Nunca limpou na vida um carpete? Sentei na escada da casa, coloquei no YouTube como lavar carpete nos Estados Unidos. Coloquei e fiquei mais ou menos uma hora, não sei, 1h30. Eu fiquei perdida ali. Eu saí de lá 11 horas da noite. Eu entrei, era quase 11 da manhã. Lana 11 do horas, céu. Entreguei, tirei as fotos e ela, good job, Lana. E eu ganhei 3 vezes mais do que eu fiz na limpeza de casa, lavando. Então, aí no outro dia eu comprei a máquina. Eu falei, Benny, nós vamos lavar carpete. Essa máquina, gente, ficou uns 20 dias lá em casa. Ele, não, eu não vou mexer com isso, não. De primeiro momento, ele falou, não, você tá ficando doida. Deixa eu aqui no meu restaurante quieta. E, menina, a gente saiu de Delaware, veio pra Filadélfia. Eu lembro que quase não tinha esse serviço de limpar carpete. E eu postava do mesmo jeito lá, eu colocava lá, Benny Clean. Coloquei o nome dele, Benny Clean, lava carpete, no nosso telefone. Hoje,
ele é uma referência aqui. O Benny Klein é um sucesso nos brasileiros. Então ele continua com o business? Ele abriu, ele abraçou minha filha. Mesmo? Largou Ana? tudo. Largou tudo. E hoje ele tem uma mente empreendedora que ele senta na família dele. Você tem que parar de trabalhar para os outros. Você tem que ser dono do seu próprio negócio. Olha. E ele cria possibilidades assim, ó, numa facilidade. Hoje está sendo um sucesso, tem dado, né, trabalho para outras pessoas. Ele tem ajudado outras pessoas também. Fala que ele é um empreendedor assim, grande mesmo. Acho que você visualizou, né? As oportunidades, foi como você falou, né, Elana? Elas estão à disposição de todo mundo, né? Basta a pessoa olhar, não pode ter preguiça. Não pode. Quem tá aqui, ou quem quer vir, tem que manter isso na cabeça. Aliás, em qualquer lugar do mundo que você estiver, não pode ter preguiça, Não né, Lana? pode. Porque as oportunidades, elas estão sim na sua porta o tempo todo. Vão querer fazer, sim, fazer acontecer, ser feliz, levar progresso para você, para sua família, para a sua comunidade, para as pessoas que estão próximas a você. Esse é o sentido da vida, né? Eu queria agora, Lana, te convidar a fazer um exercício, assim. O que toda essa trajetória te ensinou, que você acha que pode servir, né? Que vai servir de auxílio para quem está te ouvindo? Se pudesse dar um conselho, o que você leva? Olha, disso tudo? A primeira coisa assim que eu sempre falo para as pessoas é cuidar de você mesmo. Não adianta eu fazer tudo isso, Thaís, se eu tô mal, porque eu já fiz. Eu vivia em prol de ajudar as pessoas e a minha vida estava destruída. Então, primeira coisa que eu sempre falo é: cuida de você, cuida das suas emoções, cuida da sua mente, cuida da sua vida, coloca a casa em ordem para você começar a planejar, fazer projetos. Eu vi que ajudar o próximo vai trazer benefícios não só para ela, mas para mim também, entendeu? E a gente se torna um ser humano melhor. Eu espero que vocês se beneficiem tanto quanto eu me beneficiei, né? A Lana é um ser humano diferente mesmo. E essas pessoas precisam, né, de ter um holofote, porque elas conseguiram chegar lá e estão mostrando pra gente na prática, na atitude, que é possível também, né? Você, no lugar que você estiver, independente do país que você estiver, se você decidir que você vai mudar a sua história, é possível para qualquer pessoa. Hoje, olha, eu já conversei com a segunda dama, né, da Pensilvânia, a Gisele Barreto. Era um sonho quando eu cheguei aqui. Eu vi ela na capa de uma revista. Falei, que mulher bonita. Aí eu vi Brasília. Falei, aí eu fui ler. Aí eu fui ver, eu falei, ela é brasileira? Aí a mulher que tava comigo falou assim: ela é brasileira, ela casou com um governador da Pensilvânia. Eu falei assim: um dia eu vou conhecer essa mulher. Gente, realizei um sonho. Eu falei isso na frente dela quando eu fui entrevistar ela. Você entrevistou ela? Entrevistei. E como é que ela é? Mais de 4 vezes. Mesmo? Vamos deixar o link já aqui. veio e a gente conversa por mensagem e troca beijinhos. Que gracinha. best friend. Olha, você tá vendo, Lana? É possível. Ai, gente, possível. isso é um exemplo, né? Claro, sim. É bobo e tudo, mas, gente, é possível. Vocês que estão aí assistindo, por favor, curta, compartilha, comente. Isso aqui é utilidade pública, tá, Lana? Não é uma entrevista, é uma utilidade pública. A gente tentou abordar assuntos que estão acontecendo aqui, que são real. Eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar da linda história, linda sua história, Lana. Gratidão, minha querida. Muito obrigada, Lana, de verdade. Eu Obrigada que agradeço, mesmo, tá? E eu tô à disposição. E se eu falar, olha, não tem tempinho, minha filha, vai arrumar um tempinho sim. Com certeza. Pode pegar no pé agora. Muito obrigada, Lana. Imagina. Muito sucesso na sua trajetória. Gratidão, né? obrigada, Que vocês eu agradeço. continuem brilhando, né? E mostrando pra gente o caminho. Nós estamos aqui na sua cola, minha filha. Agora eu vou fazer um joguinho rapidinho com você. Um bate-bola bem rápido. Sim. Uma qualidade. É facilidade no perdoar, Um desafio. né? É lidar comigo mesma. Um sonho. Ai, sonho é rodar o mundo todo. Ai, me leva lá. Me leva na mala, sabe? Vai ser meu ruim. sonho. É meu sonho entrar no avião e assim, olha, hoje eu tô nesse país pra somar, não só pra passear.
para somar. Então, esse é o meu maior sonho. Lindo demais, Lana. Obrigada novamente. E a gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.